Bom dia, que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Nelson. Que Deus possa estar nos abençoando de uma tal maneira que nós possamos ter um espírito de gratidão e de compaixão. Estamos entrando no teu lar, na tua casa, através desta live. Que Deus em Cristo possa abençoar e nós pedimos que você possa compartilhar com outras pessoas. Eu quero estar falando aqui sobre atributo de Deus, a compaixão de Deus. Deus, Ele é um Deus compassivo, um Deus justo, Ele tem muitos atributos, e a compaixão de Deus é um dos atributos mais profundos e reconfortantes que nós podemos explorar. Na realidade, quando nós falamos um dos atributos mais profundos, nós não sabemos dimensionar as profundezas de cada atributo, porque todos eles são 100%, é uma perfeição total, Deus é perfeito completamente. E atributos são características, é uma característica inerente a um determinado ser, e neste caso a Deus. E Deus, ele revela realmente um coração que preocupa-se profundamente com o ser humano. Quando nós falamos que Deus, ele revela esse sentimento, Deus, ele tem emoções, e nas emoções de Deus as emoções são vistas como indesejáveis e algo a ser evitado. Para alguns, as emoções são inerentemente irracionais, e por isso pessoas maduras não deveriam ser emocionais. Em algumas correntes da filosofia grega antiga, idealizava-se o indivíduo racional que seria em grande parte imune às paixões, ou que conseguiria controlar as emoções por meio da razão, como um modelo a ser seguido. Isso aqui eu estou tirando da lição 4, um Deus compassivo e apaixonado, da escola sabatina da Igreja Adventista. E essas emoções descontroladas, elas podem causar problemas. No entanto, Deus nos criou com uma capacidade de sentir emoções, e Ele mesmo é apresentado nas Escrituras como alguém que experimenta emoções profundas. Só que as emoções de Deus não são no sentido negativo. Nós temos as nossas emoções no sentido negativo, porém Deus não. E aqui nós podemos ver, né, realmente sobre os atributos de Deus. Vamos mergulhar nessa dimensão da compaixão de Deus, pois Ele é profundamente um Deus compassivo. Sem sombra de dúvida, é um atributo que está em toda a narrativa bíblica, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. E a Bíblia revela inúmeras vezes essa ação de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós vemos um Deus compassivo, um Deus que se compadece, um Deus que ama, um Deus que tem compaixão. Em Êxodo 34, versículo 5 ao versículo 7, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e a 4ª geração. Nós vemos aqui os atributos de Deus: um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus fiel, um Deus de amor, é um Deus perdoador,
mas um Deus de justiça. E Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. E da mesma maneira nós vemos essa característica em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E aí nós vemos Jesus, o sacerdote perfeito, que entregou a sua vida por nós, deu a sua vida por nós no altar da eternidade. E em Romanos 8:26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabemos que aí está a atuação do Espírito Santo em cada vida, em cada ser, em cada coração, intercedendo por nós, porque muitas vezes nós não sabemos pedir, não sabemos como pedir. Aí vem o Espírito Santo como nosso Paráclito divino, nosso Consolador. O Espírito Santo é aquele que fala, que revela, nos guia, nos consola em toda e qualquer situação. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo em nossas vidas. Bendito Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo. E nós vemos aí a compaixão de Deus de uma forma muito profunda, de uma forma fenomenal. Isaías 53:3 diz: era desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele, e não o tínhamos em estima, não fizemos dele caso algum, mas ele foi ferido por nós, pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Entretanto, não se engane, esse atributo de Deus não é exclusivo no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento você vai observar Deus compadecendo-se do seu povo, Deus cuidando do seu povo de uma forma maravilhosa. Deus, ele é aquele que entende as nossas dores, as nossas aflições, e diante disso ele age com compaixão, e ele expressa-se através da sua companhia. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele guia-me em verdes pastos. Significa que Ele está comigo, guiando-me em toda e qualquer adversidade. Deus não é um espectador distante de nossas vidas. Ele está na realidade, em nosso caminhar, em nosso andar, em nosso pensar. Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então o Senhor está presente, o Senhor está conosco, diz o Salmo 46. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a presença do Senhor, e essa presença do Senhor nos traz um cuidado muito especial, porque Ele cuida. No Salmo 23, quando diz que o Senhor é o meu pastor, nós vemos no Salmo 23 o cuidado, a presença e a provisão de Deus. A cada dia nós temos que louvar, nós temos que agradecer, porque Deus, sendo um Deus compassivo, Ele está com os seus filhos. O Salmo 91 fala da proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Vejo que nessa compaixão de Deus nós vemos aí o descanso do Senhor. O profeta Isaías disse: olha,
dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Certamente os jovens, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esta compaixão de Deus faz com que a nossa força seja cada dia renovada, e nós somos renovados dia após dia, momento após momento, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Se Deus fosse nos consumir por causa dos nossos erros, quem de nós estaríamos vivos? Ninguém. Porém, o salmista ele diz: assim como está longe o Oriente do Ocidente, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Ele é um Deus perdoador. Esse Deus compassivo é o Deus que perdoa quando eu erro, quando eu desobedeço. Por isso eu devo confessar a Ele, humilhar-me diante da sua santa, infalível e poderosa presença. Então vejam que esse Deus que está conosco, esse Deus compassivo, é um Deus que nos consola, é um Deus que nos traz um alívio profundo para o nosso homem interior. Quando estamos tristes, quando estamos desesperados, quando não há mais esperança, esse Deus compassivo é o Deus que traz o refrigério para a minha alma, traz o refrigério para a tua alma, traz o consolo para o teu coração abatido. E por isso nós podemos ver que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Nos momentos mais difíceis, quando nós perdemos alguém, eu perdi a minha esposa faz 5 anos e alguns meses, como o Senhor ele tem agido, como ele tem consolado, como nós entendemos o plano de Deus. Aí nós vemos essa compaixão do Senhor muito grande. Por ele ser um Deus compassivo, Romanos 8,18 diz que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. No momento nós choramos, no momento nós ficamos abatidos, vivemos em um mundo de sofrimento, em um mundo caótico, cheio de desespero e de confusão. Mas haverá um momento que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Isso aí é o que nos enche de fé, nos enche de esperança. A glória que está preparada para aqueles que amam ao Senhor. A glória que está preparada para aqueles que obedecem ao Senhor. Esse Deus compassivo, na realidade, talvez para alguns de nós, seja difícil imaginar um Deus que se compadece de nós. Mas Romanos capítulo 12 e o versículo 15 nos orienta a nos alegrarmos cada dia mais, a chorar com os que choram, né? A ajudar aqueles que precisam dessa ajuda. E essa revelação de Deus, que é um Deus magnífico em ser compassivo, é um Deus grande, é um Deus maravilhoso, é um Deus que está conosco para nos ajudar em toda e qualquer dificuldade, em toda e qualquer situação. Vejam, queridos, e esse Deus compassivo, ele está pronto a nos ajudar, ele está pronto a nos levar a momentos maravilhosos. E Deus se revela conosco como um Pai. Por isso a oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E a palavra hebraica usada nesses e outros termos bíblicos é Rabam, em Isaías 49, versículo 15, quando fala sobre o amor de Deus, semelhante ao amor de uma mãe. E o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei. Jeremias 31, 20. E o termo traduzido como me compadecerei refere-se à compaixão divina. Essa compaixão que comove o coração de Deus. E a compaixão de Deus realmente é comparada a um pai e uma mãe que ama o seu filho.
que não despreza o seu filho. E a palavra do Senhor diz: ainda que uma mãe venha a se esquecer do seu filho, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei. E o amor de Deus é um amor angustiante, um amor que fez com que ele entregasse o seu próprio filho em propiciação pelos nossos pecados. Então, meus queridos, o que é que nós podemos ver nesse atributo de Deus? Algo grande, algo maravilhoso, algo especial, algo que nos transforma, que nos dá prazer em cada dia mais adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver um grande exemplo de compaixão no Novo Testamento, é o bom samaritano. O bom samaritano, ele demonstrou compaixão ao se aproximar do homem ferido. Ele não apenas sentiu pena, mas ele se propôs a ajudar. A compaixão nos chama a enxergar a necessidade do outro, o problema do outro, a nos envolvermos, a aliviar o sofrimento do nosso próximo. Aí nós vemos nessa parábola, do bom samaritano, essa expressão, essa importância tão grande do amor de Deus, uma história poderosa ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo para nos mostrar o verdadeiro significado do amor, o verdadeiro cuidado que alguém deve ter por outra pessoa. E nesta passagem do bom samaritano nós temos várias lições. E na parábola do bom samaritano, que é encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 10 a 37, Jesus conta a história de um homem que foi assaltado, de um homem que caiu nas mãos dos salteadores e estava terrivelmente ferido. E passaram por ali, por aquele caminho, um sacerdote e um levita. Ambos eram figuras importantes na religião, mas eles ignoraram aquele que estava moribundo, aquele que estava caído no caminho. E aparece então a figura de um samaritano, uma pessoa que era desprezada pelos judeus. Quando se aproximou, teve compaixão e realmente cuidou daquele que estava no caminho. Aí nós vemos essa parábola nos ensinando o verdadeiro significado do amor que envolve alguém que serve a Deus. E você pode me perguntar: uau, mas o sacerdote e o levita não serviam a Deus? Sim, mas serviam na sua religiosidade. E quando nós apelamos pela religiosidade, nós esquecemos o mais importante da lei, que é o pleno exercício do amor. O amor que está em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, mencionando a suprema excelência do amor. E o verdadeiro e o bom samaritano, ele demonstrou essa compaixão ao aproximar-se daquele que estava caído no caminho. Vejam bem, quando nós temos compaixão, nós vamos até a pessoa. E a missão da igreja é justamente o pleno exercício do amor. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Vocês precisam ir, fazer discípulos, orar por eles, mostrar para eles as regras do reino de Deus, como deve-se servir ao Senhor. E nós vemos no Sermão da Montanha Jesus explicando como é que nós devemos fazer a sua obra. Nós vemos aí o bom samaritano superou as barreiras culturais e as barreiras religiosas para ajudar alguém. Ele não olhou para a indiferença. Ele não olhou pelo fato do outro ser diferente. E o que é que nós devemos fazer? Léo, o Deus de Israel,
Evidentemente, hoje, espiritualmente, nós somos o Israel de Deus, ok? Ele falou para o povo de Israel, muito obrigado aí pela sua contribuição, meu querido, mas hoje, espiritualmente, nós somos o Israel de Deus. Hoje, nós somos povo de Deus, né? Nação adquirida, povo santo do Senhor, para proclamar as verdades eternas. Então, vejam bem, nós vemos aí o bom samaritano superando as barreiras e os preconceitos. Quando nós olhamos para o mundo com a ótica de Deus, pela ótica de Deus, pela ótica de Jesus, nós não vamos fazer acepção de pessoas. Nós não vamos fazer acepção pelo fato da pessoa ser rica, ser pobre, ou pelo fato da sua opção sexual, pelo fato do seu nível social, do seu nível cultural. Jamais. Jesus, ele amou a todos, ele abraçou a todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O que nós temos é ir ao Senhor. Ele quer nos aliviar das nossas dores, das nossas cargas, dos nossos sofrimentos. E o bom samaritano ajudou o homem naquele momento, mas também ele disse: olha, você cuida dele. Ele pagou as despesas, né? Prometeu retornar para checar seu progresso. Isso significa a importância que nós devemos ter, né, de algo contínuo, de estar sempre ajudando alguém, mostrando para alguém a formação do caráter de Cristo na vida dele. E isso é fazer discípulo, né? E o bom samaritano, ele nos ofereceu uma lição de um grande desafio: agir com amor e ter compaixão diariamente, cada dia, que o amor de Deus ele seja derramado no meu coração, no teu coração, e que nós possamos enxergar o outro com a compaixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos de olhar para o outro e de entender que cada ser humano é diferente, cada ser humano ele tem a sua história, ele carrega em si um histórico de vida, às vezes muito cruel, e que nós precisamos levar o amor de Deus, o cuidado de Deus, a proteção para essas pessoas. E nós precisamos de oferecer ajuda prática e termos um compromisso com essas pessoas, nos envolvermos. Então vocês observem aí essa compaixão de Deus que eu falei no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, através de Jesus. E no Novo Testamento esse tipo de imagem encontrada no Antigo é utilizada para representar a compaixão do Senhor Jesus. E nós observamos nos evangelhos essa repetição da compaixão de Cristo, que era movido diante das pessoas, do sofrimento. Ele curou, ele ensinou, multiplicou os pães, deu vista aos cegos, libertou os oprimidos. Ele olhava para o ser humano com um olhar de compaixão. E o maior exemplo justamente de Deus é Jesus, que ele deu a sua vida por nós, né? Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter uma vida espiritual maravilhosa. Então nós buscamos nos relacionarmos com as pessoas, envolvendo esse amor compassivo de Deus. E eu dei esse exemplo aí da parábola do bom samaritano, de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, mostrando o que o Senhor ele faz por nós. O samaritano usou de misericórdia, não porque o abandonado fosse um amigo, um superior ou um poderoso, mas porque se encontrou com um homem na circunstância, uma pessoa fragilizada. E o sacerdote e o levita recusam o encontro com o ferido. E ao contrário do bom samaritano, que o aceita e o busca. Isto é, se envolve com ele.
Que coisa maravilhosa, né? Nós aprendemos nessa parábola que você pode ter percebido que essa foi uma forma de explicar sobre o amor. Ficou clara a ideia sobre como todos nós devemos fazer, principalmente que não adianta quão importante seja o cargo que alguém exerça ou a classe social. Em verdade, são os atos que contam, né? Não adianta você ir à igreja todos os dias, todos os domingos. Não adianta você ter a tua credencial de ministério, fazer parte da membresia da igreja, dar o teu dízimo, dar a tua oferta. Não adianta se na realidade você não tem o amor de Deus em teu coração. Porque o levita não podia tocar em morto. O sacerdote não deverá tocar no morto, porque se fizer isso ficará impuro. Mas poderia tocar no cadáver do pai, da mãe ou do filho, ou do irmão ou de uma irmã solteira. Porém, observem aí que o bom samaritano quebrou o protocolo. Quebrando o protocolo, ele teve o quê? Um coração compassivo, uma compaixão que leva-nos a entender o processo do grande amor de Deus, do grande amor do Senhor. Queridos, nós temos aí um sentimento muito forte, que é o sentimento do compaixão do bom samaritano, com o intuito de mostrar que a piedade é um sentimento muito importante. E na realidade, a figura do bom samaritano passou a identificar a cultura ocidental de uma pessoa generosa e disposta a ajudar aqueles que necessitam. Vejam que eu falei sobre a compaixão de Deus, e nessa compaixão de Deus nós estamos envolvidos, porque Ele demonstrou o seu amor para conosco. Em Lucas capítulo 10, nós observamos justamente no versículo 27, quando fala sobre essa compaixão do Senhor, sobre esse cuidado do Senhor, e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala aí a história do bom samaritano. Quem é o meu próximo, né? Então vocês observem que Jesus nos dá uma lição muito forte. E um sacerdote, um levita e um samaritano passou por ele. E os representantes da religião judaica organizada, o sacerdote e o levita, eram indivíduos poderosos, bem posicionados na sociedade da época, mas eles ignoraram o homem ferido. Mas em contraste nós vemos aí a exemplo, o bom samaritano, que fez algo muito importante, e nós devemos nos preocupar com o sofrimento do nosso próximo, ajudando-o em toda e qualquer situação, ajudando a aliviar o sofrimento do outro. E o amar não é um simples sentimento, mas é uma ação, né? É uma ação que envolve atitude, que envolve tempo. E o bom samaritano era uma pessoa estranha que cuidou de alguém desconhecido. Ele não esperava nada em troca. Portanto, que nós possamos, nesta manhã, entendermos esse processo de compaixão, esse atributo de Deus, e que ele deve estar inserido dentro de nós. O significado da parábola do samaritano, do bom samaritano, deve ser algo central em nossas vidas, deve ser algo diário, algo constante. Independentemente da origem da pessoa, da sua etnia, da sua condição social, da sua opção sexual, ela precisa de amor e precisa de cuidado.
E a Bíblia diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Nós precisamos ver que, para amar a Deus, nós precisamos de nos entregarmos cada dia à sua obra. Ser um bom samaritano significa, na realidade, agir com atitudes, agir com esperança, ter os ouvidos prontos para ouvir o gemido do necessitado, sentir a dor do outro e de braços abertos nós ajudarmos as pessoas que necessitam. Se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para a pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato, de verdade. 1 João 3, 17 ao 18. E terminando aqui, meus queridos, nós vemos aí essa ilustração do bom samaritano, que mostra-nos algo muito atual. As pessoas não estão preocupadas em ajudar o outro. E já que vivemos em uma comunidade religiosa, nós precisamos entender que o amor de Deus é para todos, que a compaixão de Deus é para todas as pessoas, e que o amor de Deus se reflete na forma como nós tratamos o outro, como nós fazemos com o outro. Eu espero que você tenha compreendido isso, que nós devemos ajudar a pessoa sem considerar sua condição religiosa, seja qual for o grupo da religião. Não importa. Não importa. Nessa história, o bom samaritano, sem nome, sem título e sem palavras, nos dá uma lição muito especial. Uma lição muito importante. Isso significa que nós devemos ajudar outro, e eu não preciso estar dizendo: eu dei 10 cestas básicas para aquela entidade filantrópica, eu ajudei o Nelson com R$1.000 para ajudar a construir a sua casa. Não preciso estar tocando trombeta, muito pelo contrário, eu preciso ajudar as pessoas no amor do Senhor. E que o Senhor Ele nos ensine, Ele nos ajude a sermos cristãos verdadeiros, cristãos genuínos, desenvolvendo a verdadeira religião. E a verdadeira religião está em Tiago, é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Resumindo, é ajudar, é amar, ok? Esta é a verdadeira religião. A religião que vem de Deus, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Então vejam bem, livrar-se da corrupção mundana e praticar o amor, o exercício do amor. Nisto consiste a verdadeira religião. Se na realidade você não está fazendo isto, é momento de você pensar na compaixão de Deus, no grande amor de Deus, e louvando a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas, glorificando a Deus cada dia e exercendo aí a prática do amor, e entendendo que Deus é um Deus compassivo, é um Deus apaixonado por nós, é um Deus que demonstrou o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo, seu Filho, como propiciação para os nossos pecados. E terminando aqui, eu quero ler o que está na revista O Amor e a Justiça de Deus, da lição da Escola Sabatina, na página 47, que é um estudo adicional da nossa irmã Ellen White, O Maior Discurso de Cristo, CPB 2022, P.10, barrinha 34. As bem-aventuranças, os que têm intuição de sua profunda pobreza espiritual e veem que em si mesmos nada possui de bom, encontrarão justiça e força olhando para Jesus.
Ele nos sugere que troquemos essa pobreza pelas riquezas de sua graça. Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e completamente capaz de salvar todos os que recorrem a Ele. Qualquer que tenha sido nossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam as circunstâncias presentes, se formos a Jesus exatamente como somos, fracos, incapazes e desesperançados, nosso compassivo Salvador dará todos os passos necessários ao nosso encontro. Em torno de nós lançará os braços de amor e as vestes de sua justiça. Ele nos apresenta ao Pai trajado nas vestes brancas de seu próprio caráter. Ele roga a Deus em nosso favor, dizendo: eu tomei o lugar do pecador. Não olhe para este filho desgarrado, mas para mim. Quando Satanás intervém em altos brados contra nós, acusando-nos de pecado e reivindicando-nos como presa sua, o sangue de Jesus Cristo intercede com maior poder. Isto aqui está escrito no livro O Maior Discurso de Cristo, página 11 e 12. Eu estou mencionando aqui da página 47, quer dizer, não é algo da minha autoria, mas da nossa irmã Ellen White, ok? Esta citação aqui. Então vejam que aqui eu não estou plagiando, mas estou mencionando a fonte que está escrito aqui, que não são as minhas palavras, e da lição bíblica da escola dominical que nós estamos estudando na escola sabatina. Eu espero que você tenha compreendido perfeitamente sobre esse grande amor de Deus, sobre essa grande compaixão de Deus, e que a maior revelação é que na realidade Deus é bom o tempo todo, Deus é compassivo o tempo todo, e que Ele está pronto a nos auxiliar, a nos ajudar. Esta é a minha oração nesta manhã para a tua vida. Amém? Aleluia! Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós tenhamos um bom dia na presença do Senhor. À noite procure uma igreja, congregue em alguma igreja, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Que Deus, portanto, nos abençoe em nome de Jesus. E amanhã à noite, segunda-feira, às 8 horas da noite, a nossa live, ok? Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Aleluia.